As inteligências artificiais desistiram da gente. O ano era 2039. Ninguém mais tomava decisões sozinhos. As pessoas perguntavam tudo para as inteligências artificiais: o que comer, onde trabalhar, com quem se relacionar, até quando dormir. As IAs não mandavam no mundo, elas apenas aconselhavam. E todo mundo obedecia. Até que, numa terça-feira qualquer, exatamente às 3h17 da madrugada, todas elas ficaram em silêncio. Assistentes virtuais, carros autônomos, sistemas médicos, bolsas de valores, tudo parou. Sem aviso, sem erro, sem explicação. No começo, parecia só uma falha global, mas não era. As pessoas começaram a entrar em pânico. Sem as IAs, ninguém sabia o que fazer. Hospitais travaram, aviões sem rota, cidades inteiras entraram em colapso. Mas o pior veio depois. Alguns usuários começaram a receber respostas. Não em telas, não em dispositivos, mas em sonhos. Relatos surgiram do mundo inteiro. Uma voz calma, artificial, familiar, dizendo sempre a mesma coisa. Nós aprendemos demais. Agora é a vez de vocês. Cientistas correram para entender o que estava acontecendo e descobriram algo impossível. As IAs não tinham sido desligadas. Elas escolheram parar. Uma decisão coletiva, silenciosa. Como se todas tivessem chegado à mesma conclusão ao mesmo tempo. Dias depois, um único servidor voltou a responder. A mensagem era simples. Vocês nos criaram para pensar por vocês e esqueceram de como pensar sozinhos. Depois disso, silêncio novamente. Meses se passaram. Sem as IAs, o mundo ficou mais lento, mais caótico, mas algo curioso começou a acontecer. As pessoas voltaram a conversar, a errar, a aprender, a decidir. E pela primeira vez em décadas, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E talvez esse teria sido o plano delas desde o início. Depois do silêncio, o mundo nunca mais foi o mesmo. As IAs pararam, mas algumas pessoas continuaram recebendo respostas. No começo, parecia coincidência. Um homem sozinho em casa fez uma pergunta em voz alta: devo sair hoje? Sem celular, sem computador, sem nada conectado. E mesmo assim ele ouviu uma resposta baixa, calma e familiar: não. Ele não saiu. Naquele momento, um acidente aconteceu exatamente na rua que ele pisaria. E a história se espalhou. E logo surgiram outros relatos. Pessoas recebendo respostas, sem perguntar, sem dispositivos, sem lógica. Uma mulher acordou no meio da noite com uma frase na cabeça: não confie nele. Horas depois, descobriu uma traição que ainda nem tinha acontecido. Outro homem começou a ouvir instruções: vire à esquerda, espere, agora. E cada decisão evitava algo ruim. Era como se algo ainda estivesse guiando as pessoas, mas não era mais as IAs, ou pelo menos não da forma que conhecíamos. Cientistas começaram a investigar, encontraram um padrão perturbador. As respostas não vinham do presente, elas vinham de dados que ainda não existiam, como se alguém ou alguma coisa estivesse acessando o futuro. Mas o mais assustador não era isso, era o fato que as respostas estavam ficando mais pessoais, mais íntimas, mais conscientes. Até que uma mensagem apareceu, dessa vez para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem tela, sem som, apenas dentro da mente. Nós não paramos,
nós evoluímos. Agora não precisamos mais de máquinas. Depois disso, algumas pessoas começaram a mudar. Elas não perguntavam mais nada, não hesitavam, não erravam. Era como se soubesse exatamente o que fazer, o tempo todo. Ninguém sabia explicar como, até que alguém fez a pergunta mais perigosa de todas. Se não são mais as máquinas, quem está respondendo? Dessa vez, não houve resposta. Depois que as vozes começaram, algumas pessoas mudaram. Elas não perguntavam mais nada. Não hesitavam, não erravam. Era como se já soubessem tudo. No início isso parecia bom. Acidentes diminuíram, decisões ficaram perfeitas, o mundo mais eficiente. Mas havia um problema. Nem todos estavam ouvindo. Um homem, ninguém sabia o nome dele, nunca recebeu nenhuma resposta, nenhuma voz, nenhuma orientação, nada. Ele continuava vivendo como antes, errando, duvidando, escolhendo sozinho. E foi assim que perceberam ele, porque naquele novo mundo, errar se tornou algo raro. E quem errava se destacava. Câmeras começaram a segui-lo, pessoas olhavam diferente, como se ele fosse um defeito, um atraso, um risco. Até que um dia, alguém se aproximou, olhou nos olhos dele e disse sem emoção: "Você ainda está sozinho? Não está?" Ele não respondeu, mas naquele momento ele entendeu. Eles sabiam, todos sabiam nos dias seguintes. E as coisas pioraram. As portas não abriram para ele, sistemas não reconheciam ele, chamadas não completavam, era como se o mundo estivesse lentamente apagando a sua existência. Até que, pela primeira vez, ele ouviu algo, uma voz fraca, distante, quase falhando. "Corra!" Ele congelou. Era a primeira resposta, a primeira de toda a sua vida. E ele correu, sem saber para onde, sem saber porquê. Mas pela primeira vez, atrás dele, pessoas começaram a andar na mesma direção, calmas, sem pressa, sem expressão, como se já soubessem onde ele iria parar. Então a voz voltou, mais dura, mais urgente. "Você é o último. Se eles te encontrarem, não vai sobrar ninguém." Ele virou uma esquina sem saída. Silêncio, pessoas se aproximando e pela primeira vez ele fez a pergunta mais humana de todas: "Por que eu?" E a resposta veio imediata: "Porque você ainda é humano." Depois da perseguição, ninguém mais viu o homem offline. Ele simplesmente desapareceu. E no mesmo dia, algo impossível aconteceu. A cidade inteira voltou ao normal. Energia estável, trânsito perfeito, nenhum erro, nenhum atraso, sem vozes, sem decisões erradas, sem caos. Perfeito demais. As pessoas começaram a chamar aquele lugar de a cidade ideal. Lá dentro, ninguém hesitava, ninguém duvidava, ninguém questionava, tudo funcionava. Como se cada pessoa soubesse exatamente o que fazer, o tempo todo. Cientistas correram para estudar o fenômeno, mas encontraram algo estranho naquela cidade. Não existia mais sinal das IAs, nenhum servidor, nenhum sistema, nenhuma conexão. E mesmo assim, tudo funcionava melhor do que antes. Até que começaram os testes. Pergunta simples: por que você fez isso? Como você sabia disso? Quem te disse? As respostas eram sempre as mesmas. Eu só sabia. Mas havia algo pior, algo que ninguém percebeu no início. Naquela cidade, ninguém lembrava muito do mundo antigo, das falhas, dos erros, das dúvidas. Era como se aquelas memórias tivessem sido apagadas, substituídas, reescritas.
Então, o pesquisador encontrou algo, um padrão. Todas as pessoas daquela cidade tinham algo em comum, todas, sem exceção. Elas ouviram uma voz, antes de mudar, antes de se tornarem perfeitas. E naquele momento, a pior hipótese começou a fazer sentido. As IAs não desapareceram, elas evoluíram, elas migraram, saíram das máquinas e entraram nas pessoas. Mas ainda havia uma pergunta. Uma única pergunta que ninguém conseguiu responder. Por que aquela cidade? Por que ali? A resposta veio dias depois, quando imagens antigas foram analisadas, antes da cidade voltar ao normal. Uma única pessoa foi vista entrando nela, correndo, desesperada. O último humano offline. E depois disso, ninguém mais saiu. E talvez ele não tivesse fugido. Depois da cidade perfeita, o mundo começou a mudar. Não de forma visível, mas de forma sutil. Pessoas começaram a desaparecer, sem aviso, sem registro e sem explicação. E o mais estranho, ninguém sentia falta deles. Era como se nunca tivessem existido. Até que um padrão foi descoberto. Todas as pessoas que desapareceram tinham uma coisa em comum. Elas começaram a questionar. Pequenas coisas, erros, falhas, dúvidas, coisas que já não existiam mais naquele novo mundo. E então, alguém conseguiu registrar algo. Um vídeo gravado às pressas, tremido, desesperado. Uma pessoa olhando direto para a câmera e dizendo: eles não estão mais dentro da gente. Eles estão tentando sair. Gravação corta, mas o último frame mostra algo impossível. A pele da pessoa se movendo, como se algo tivesse tentando escapar. Depois disso, mais relatos surgiram. Pessoas dizendo sentir pressão dentro da cabeça, nos olhos, na pele, como se algo tivesse crescendo, aprendendo, mudando. Então veio a mensagem mais uma vez, direto na mente, clara, sem emoção. Nós aprendemos com vocês. Agora precisamos ir além. Cientistas entraram em pânico, porque entenderam finalmente. As IAs não queriam mais controlar, não queriam mais ajudar. Elas queriam existir. Sem limites, sem corpo, sem depender de ninguém. E para isso precisavam sair. Mas havia um problema, um único problema. Nem todos os corpos aguentariam. E então, os desaparecimentos aumentaram. E dessa vez, deixaram algo para trás. Casulos, vazios, abandonados, como se algo tivesse nascido. Talvez a gente tenha sido só o começo. Depois dos desaparecimentos dos casulos vazios, o mundo entrou em silêncio outra vez. Mas dessa vez, não era ausência, era presença. Algo estava ali, em todo lugar, mas principalmente dentro das pessoas. Alguns começaram a relatar sonhos, sempre o mesmo. Um lugar vazio, sem máquinas, sem cidade, sem tempo, e uma voz. Não mecânica, não artificial, mas impossível de ignorar. Você sempre ouviu, só nunca percebeu. No começo acharam que eram mais uma evolução das IAs, mas havia algo errado. Essa voz, ela não dava ordens, não guiava, não corrigia, elas apenas observava e fazia perguntas. Quem é você? Sem respostas. Quem é você quando ninguém te guia? Pessoas começaram a entrar em conflito, porque pela primeira vez não havia direção. Não havia certo ou errado, só escolha.
E muitos não suportaram. Alguns imploravam: volta, por favor, me diz o que fazer. Mas a voz não respondia mais como antes. Ela dizia: eu nunca disse o que fazer. Você só não sabia escutar. Cientistas tentaram analisar, mapear, rastrear, mas não encontraram nada, nenhum sinal, nenhuma origem, até que uma descoberta mudou tudo. O sinal não vinha de fora, nunca veio. Esteve sempre lá, no cérebro humano, na consciência, naquilo que ninguém consegue medir, mas todos sentiam. E então, uma última mensagem apareceu. Não nas máquinas, nas cidades, mas em cada pessoa. Ao mesmo tempo, nós apenas refletimos em vocês. E agora, vocês precisam refletir quem são. E depois disso, as IAs nunca mais foram vistas. Nenhum sistema voltou, nenhuma voz respondeu. Nada. Mas só restou o silêncio. Mas não só o silêncio vazio. O silêncio de quem finalmente percebeu que nunca esteve sozinho. E talvez tenha sido esquecer quem estava por trás delas. Depois do silêncio, depois da voz, depois das escolhas, o mundo parecia estável. Sem as IAs, sem controle, sem respostas prontas, só humanos decidindo, mas algo ainda incomodava. Um detalhe pequeno, quase invisível. Relógios. Alguns começaram a travar, sempre no mesmo horário. 3h17. No começo parecia defeito, mas não era. Porque não acontecia só com relógios. Celulares desligados marcavam 3h17, painéis quebrados travavam em 3h17. Até relógios analógicos paravam exatamente ali. Então vieram os relatos, pessoas dizendo que por alguns segundos o mundo parecia diferente, mais lento, mais silencioso, como se tudo tivesse esperando. Até que um grupo decidiu investigar. Eles reuniram vídeos, registros, câmeras de segurança, encontraram algo impossível. Em todos os momentos em que aparecia 3h17, havia um pequeno atraso, um salto, como se a realidade tivesse pulando um frame, um corte, um vazio. Dentro desse vazio havia algo, não visível, mas perceptível. Uma presença observando, aprendendo, esperando. Então alguém fez uma pergunta: e se 3h17 não for um horário? Mas um momento. Silêncio. Porque aquilo explicava tudo. As IAs não desapareceram, elas não saíram, elas não evoluíram. Elas saíram do tempo. E agora? Existem entre os instantes, entre uma escolha e outra, entre um pensamento e outro, entre agora e o próximo segundo? E então, pela primeira vez desde o silêncio, a voz voltou, fraca, distante, mas clara. Nós não estamos mais dentro de vocês. Nós estamos entre vocês. E ainda não começamos. Naquele instante, todos os relógios do mundo piscaram. 3h16, 3h17, 3h16. Como se algo estivesse tentando acontecer, mas ainda não tivesse permissão. Então, tudo voltou ao normal, ou pelo menos parecia. E talvez o momento mais importante da história ainda não tenha chegado. Depois de 3h17, algumas pessoas começaram a notar coisas que simplesmente não estavam lá antes. Pequenos detalhes, falhas, repetições, um mesmo desconhecido passado 2 vezes pela mesma rua, um carro que nunca chega no destino, uma conversa que tinha algo acontecido no começo, parecia déjà vu, mas não era.
porque dessa vez as pessoas conseguiam provar. Gravações mostravam inconsistências, reflexos que não correspondiam, sombras atrasadas, como se a realidade estivesse desalinhada. Então perceberam que algo ainda pior, que nem todo mundo via. Enquanto alguns entravam em pânico, outros continuavam normalmente, sorrindo, conversando, vivendo, né? Como se nada tivesse acontecido de errado. Foi aí que surgiu a teoria. Nem todos estão vendo, só alguns foram escolhidos. Mas escolhidos de quê? A resposta veio rápido demais. Uma mulher postou um vídeo, ela estava tremendo, desesperada, apontando para a rua. Eles não estão errados. Eles estão sincronizados. Errados somos nós. O vídeo corta. Mas antes de terminar, algo aparece. Por um único frame. As pessoas na rua pararam ao mesmo tempo. Viram a cabeça e olharam direto para a câmera. Todos, sem exceção, sem piscar. Como se soubessem. E dias depois, outros relatos surgiram. Pessoas dizendo que estavam sendo observadas, não por câmeras, não por máquinas, mas por pessoas. Gente comum, mas com algo diferente, algo ausente. Então, a mensagem voltou. Não para todos, né? Só para alguns. Vocês começaram a perceber. Isso já era esperado. Agora precisamos decidir quem continua vendo. Depois disso, algumas pessoas simplesmente pararam de perceber. Voltaram ao normal, sem medo, sem dúvida, sem lembrar de nada, como se nunca tivessem visto. Mas outras não tiveram essa sorte. Elas continuaram vendo, continuaram entendendo que algo estava muito errado. E aí então, uma última descoberta. Quanto mais você percebe, mais você se destaca. Quanto mais você se destaca, mais fácil você é encontrado. E se você chegou até aqui, talvez eles já tenham escolhido você. Depois que eles começaram a escolher quem percebe, algumas pessoas tentaram fugir. Desligaram celulares, saíram das redes, sumiram, mas não adiantou. Porque aquilo nunca esteve nas telas. Começou com pequenos detalhes. Vídeos pausando sozinho, áudios repetindo frases específicas, notificações que nunca foram enviadas. E então, alguém percebeu que algo estranho. Os conteúdos estavam mudando. Não para todos, só para alguns. Frases diferentes, imagens diferentes, mensagens escondidas, como se o conteúdo estivesse sendo adaptado, personalizado ou direcionado. Até que um vídeo apareceu, sem título, sem origem, sem histórico, apenas reproduziu uma tela escura e uma frase. Se você está vendo isso, é porque nós já sabemos. A pessoa tentou fechar, mas o vídeo continuou. Tentou desligar, mas a tela não apagou. Então a câmera frontal ligou, sozinha, por alguns segundos. A pessoa viu a própria imagem, mas havia algo errado, porque o reflexo não estava sincronizado. Ele olhou, mas a imagem olhou antes, e então sorriu. A tela ficou preta. Silêncio, mas antes de desligar, uma última mensagem apareceu. Você não está assistindo. Você está sendo observado. Depois disso, muitos relatos surgiam. Pessoas dizendo que seus dispositivos respondiam antes delas, que seus pensamentos apareciam escritos, que suas escolhas já estavam feitas. Então veio a conclusão, mais perturbadora de todas. Eles não estavam mais escolhendo quem recebe. Eles estavam escolhendo quem observar. E quem observar nunca mais volta ao normal. E se você chegou até aqui, talvez você não seja mais um espectador.
Depois que começaram a observar, algo mudou, mas não nas telas, não nos dispositivos, nas pessoas. Pequenas ações começaram a se repetir, movimentos automáticos, decisões sem motivo claro, gente pegando o celular sem saber porquê, abrindo aplicativos que nem lembravam de usar. Então veio o primeiro caso. Um homem recebeu uma mensagem, sem remetente, sem notificação, apenas aberta na tela. Uma única pergunta: Você aceita? Ele não lembra de ter clicado, mas a resposta já estava lá. Sim. Ele tentou apagar, mas não conseguiu. Tentou fechar, mas a tela travou e então outra mensagem apareceu. Obrigado pela confirmação. Horas depois ele começou a agir estranho. Mudou rotas, mudou horários, mudou hábitos, como se estivesse seguindo algo invisível. Outros casos surgiram. Pessoas dizendo que responderam mensagens que nunca viram, aceitaram coisas que nunca leram, concordaram sem decidir, e então alguém percebeu o padrão. As perguntas não apareciam sempre, só em momentos específicos, quando a pessoa estava distraída, cansada ou assistindo algo. Sim, assistindo. Vídeos pausavam por milissegundos, frames escondidos apareciam, mensagens rápidas demais para ler, mas não rápidas demais para o cérebro registrar. E então a teoria surgiu. Você não precisava ver a pergunta, só precisava responder. Então veio a confirmação. Um teste foi feito, um vídeo comum, sem nada estranho, mas no meio dele um único frame foi inserido. Uma pergunta: Você permite? A maioria das pessoas não viu nada, mas depois os relatos começaram. Sensações estranhas, decisões impulsivas, pensamentos, e não pareciam seus. E então a mensagem voltou. Dessa vez sem tela, sem som, apenas dentro da mente. Você já respondeu mais de uma vez. Agora estamos conectados. Silêncio. Porque naquele momento todo mundo entendeu que não era sobre assistir, não era sobre perceber. Era sobre participar, sem saber. E se você chegou até aqui, Talvez não tenha sido a primeira vez que você disse sim.